Buenas! O nosso próximo assunto dentro das soluções, dentro da concentração das soluções, é concentração molar ou molaridade. São sinônimos. Quando a gente fala em concentração molar ou molaridade, vem a ser a mesma coisa. Então vamos estudar o que é isso. Concentração molar ou molaridade. Nós já vimos que dentro da química a importância do mol é muito grande mesmo. Se eu tenho 5 gramas de uma substância, essas 5 gramas em termos de reação, ela é muito relativa. 5 gramas são 5 gramas em qualquer local, mas em termos de reação é muito relativo. Por quê? Se eu tenho 5 gramas de uma substância com uma massa molar muito pequena, eu tenho uma quantidade muito grande de moléculas em relação a 5 gramas de uma outra substância com a massa molar muito grande. Seria mal comparando a ideia do mol, né, com ovos, por exemplo, a dúzia, mol, lembram? Então, mal comparando, eu tenho 1 kg de ovos de codorna e eu tenho 1 kg de ovos de avestruz. A quantidade não é a mesma. E se eu preciso numa receita de um ovo de codorna para um ovo de avestruz, não vai bater, porque nós temos 1 kg de cada um. Né? Então, sempre que a gente falar de mol, é muito importante dentro da química, porque o mol ele vai nortear as reações químicas. A quantidade daquela substância que tem para uma determinada reação. E a concentração molar, ela vai me dizer quanto que tem de uma determinada substância na solução. Lembra que eu falei lá na introdução que numa reação eu vou ter eventualmente uma solução com uma substância e outra solução com outra substância, vou misturar as duas para reagir. A concentração molar é importantíssima, porque nas outras são importantes também, mas eu teria que fazer, se eu vou reagir aquelas substâncias, e a química ela é formada muito por reações, eu tenho que calcular quantos mol daquela substância eu tenho. Já aqui, já se encontra calculado. Então vamos entender primeiro, né, já entendemos mais ou menos o que é a importância dessa concentração molar, principalmente em termos de reações, e aí a gente vai ter duas fórmulas principais, que na verdade são a mesma, só uma desdobra da outra. Vamos chamar de concentração molar, C-mol. Na primeira, nós temos simplesmente um número de mol daquela determinada substância pelo volume. Detalhe muito importante da molaridade. Muito importante. Mol por litro. Sempre o nosso volume, o volume da concentração molar vai ser litro. Enquanto as outras, a concentração comum e a concentração volume, ela pode ser mililitro, litro, decalitro, hectolitro, centilitro, microlitro, megalitro, qualquer coisa. A concentração molar tem por base o litro. Só a título de curiosidade, existe além da molaridade, existe a molalidade. Parece o Cebolinha falando, né? Molalidade. Aliás, ele teria uma dificuldade de fazer esse parecer aqui. Mas a molaridade é por litro, a molalidade é por quilo. Então, em lugar de volume, nós temos número de mol por quilograma. Ela já está meio saída, assim, entre aspas, né? Saída de moda um pouco dentro da química, mas pode ser que vocês esbarrem com ela em algum curso aí de graduação. Tá? Então, aqui nós temos simplesmente o número de mol e volume. Eu sei o número de mol, e eu vou calcular a molaridade, a concentração molar em cima. E se eu não sei o número de mol? Aí eu posso calcular lá por regra de 3 ou posso aplicar direto aqui nesta fórmula. Ela diz o quê? É a massa
a massa que eu tenho no problema, digamos que eu tenho 8 gramas de uma determinada substância, eu vou calcular a massa molar dessa substância e o volume. As duas são a mesma, porque o número de mol, no final das contas, quando a gente desenvolve a regra de 3, né, é a massa sobre a massa molar. Né? Se a gente desenvolver a regra de 3, ela vai acabar a massa que eu tenho daquilo ali, dividido pela massa molar. Então aqui é só um desdobramento, até porque os problemas normalmente eles vão dar massa para vocês. Então essa fórmula aqui vai ser utilizada muito mais do que essa aqui, porque essa aqui já é mastigadinha, não tem graça. Então esta fórmula vai ser massa dividido por massa molar da substância vezes o volume. Eu vou atentar agora assim, um detalhe muito importante quando vocês jogam na calculadora. Tá? Quem vai fazer isso aqui por calculadora, quando dividir aqui, olha, massa dividido por massa molar, se vocês fizerem vezes o volume, ele vai entender que o volume está aqui em cima e não na parte de baixo. Tá? Então tomem cuidado na hora de fazer o cálculo com a calculadora, tem que fazer massa dividido pela massa molar, depois dividido pelo volume, ou multiplicar isso aqui e aí fazer a massa dividido pelo produto dessa multiplicação. Tá? Nos exercícios lá depois eu vou passar as respostas corretas, vocês vão ver se vocês estão utilizando corretamente a calculadora ou não. Mas antes eu ainda vou dar exemplos ali para vocês, tá? De todos eles. Bom, essencialmente era isso, né, da concentração molar. Massa, vai ter que calcular a massa molar. Falou em mol e massa, mol e massa tem que calcular a massa molar. A notícia boa é que muitas vezes concursos de vestibular e o próprio concurso do Enem, né, como não é o objetivo o cálculo da massa molar naquele determinado problema, algumas vezes eles já dão o cálculo pronto. Mas é aquilo que eu falei para vocês, depende dos objetivos que aquela questão tem. Tá? Então, uma substância de massa molar 70, né? tem massa de tanto, assim, qual é a concentração molar? Tá? Isso a gente vai ver nos problemas específicos ali depois. Tá? Então, essa fórmula é a principal e é derivada desta fórmula aqui. E o volume tem que ser em litro, tá, gente? Da concentração molar, muito importante, é a mais importante de todas para a química, mas era basicamente isso. Não é a mais utilizada, talvez a mais utilizada sejam até as outras, mas em termos da química, isso no comum, em termos da química, essa aqui é a mais importante de todas e provavelmente a mais cobrada também, tá, gente? Então,